Vamos falar um pouco agora sobre resistência elétrica, né? Vamos falar do processo principalmente de dissipação de calor, nesse caso, tá? Para dar um exemplo melhor. Então, o tema agora é resistência elétrica. Resistência elétrica, na verdade, vocês já viram, a resistência é a oposição da passagem da corrente elétrica, né? Todo material tem uma resistência elétrica que oferece se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Dissipação de calor, como eu tinha comentado, nós temos chuveiro elétrico e vários outros aí que a gente pode ter como exemplo, tá? Mas de uma forma geral, a resistência elétrica de um condutor era assim, vamos tomar aqui uma seção de um condutor, uma seção reta de um condutor, por exemplo, ó, onde nós temos aqui o comprimento do condutor, certo? Isso aqui é a área da seção quadrada do condutor, tá? Esse condutor, ele é feito de um determinado material. Pode ser cobre, pode ser zinco, pode ser, sei lá, alumínio, qualquer tipo de material. A resistência elétrica, como já vista, desse material, ela é dada pela característica do material, que nós vamos representar pela letra ρ, pelo comprimento desse condutor, dividido pela área da seção. Ó, resistividade elétrica, comprimento do condutor, área da seção transversal, certo? Unidade desse cara nós já sabemos que é o ohm, beleza? Resistividade depende do material. Comprimento do condutor, projeto. Área da seção quadrada nós escolhemos, existe uma tabela de conversão, AWG e etc, tal, que nós vamos mencionar aqui nesse caso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor um material, vamos pegar como exemplo um material de níquel cromo, que é muito utilizado aí para aquecimento, tá? Que é um fiozinho de níquel cromo, tá ok? Se vocês pesquisarem na tabela que existe de referência dele, é um negócio bem interessante. A tabela do fio níquel cromo, ela apresenta, eu vou pegar dois exemplos, tá? O AWG, que é uma medida americana, né? Que é um número, quanto maior esse número, menor a seção quadrada do fio, tá? Vamos fazer uma conversão para a área em milímetro quadrado, por exemplo, ok? Aqui a gente tem ohms, vamos fazer assim, né? Ohms por metro, tá? E é interessante como ele é um dispositivo para aquecer. Em função da corrente e ampere que você aplica, eu posso fazer com que ele chegue a uma temperatura de até 200 graus Celsius, 400 graus Celsius, 600 graus Celsius, até 800 graus Celsius. Bem interessante isso, né? Então, por exemplo, o fio de AWG24, na verdade, convertendo para o nosso padrão, ele tem uma seção quadrada de 0,2 milímetros. Possui uma resistência de 5,5 ohms por metro, ou seja, cada metro 5,5 ohms, e uma corrente de 1,8 amperes, ele chega a uma temperatura de 200 graus Celsius. Para uma corrente de 2,85 amperes, 400 graus Celsius. 4,05, 600 graus Celsius. E 5,35, 800 graus Celsius. O AWG28, por exemplo, ele tem uma seção quadrada convertendo de 0,08 metros quadrados. Ó, aumentou o AWG, já começou a diminuir a seção. Diminui a seção, o que acontece? Aumenta a resistência. Perfeito? Diminui a seção, aumenta a resistência. Inversamente proporcional, se nós olharmos aqui na equação. Ok? Tanto que a resistência agora por metro é 14 ohms a cada metro de comprimento do fio. Eu preciso de uma corrente de 0,9 amperes para chegar a 200 graus Celsius, com 1 metro de fio, por exemplo. 1,43 amperes para chegar a 400 graus Celsius.
3,02 para chegar a 600 graus Celsius e 2,68 para chegar a 800 graus Celsius. Notaram? Seção quadrada diminuiu, resistência aumentou. Se nós mantivermos mesma tensão, a corrente diminui. Lei de Ohm trabalhando aqui. Perfeito? Então vamos pegar um exemplo. Só para ilustrar melhor, vamos supor que eu estou trabalhando com fio de níquel-cromo, uma WG de 28. Suponha que eu estou fazendo um dispositivo de aquecimento, onde eu pretenda chegar a uma temperatura em graus Celsius de 800 graus Celsius, certo? Ora, para isso, eu vou precisar fazer com que circule nesse condutor uma corrente de 2,68 amperes, como mostra a tabela aqui. Ora, 2,68 amperes para chegar a 800 graus Celsius. Se eu tenho 1 metro de fio, eu sei que a resistência dele é 14 ohms. Ora, com isso eu descubro qual a tensão que eu tenho que aplicar nesse condutor, nesse 1 metro de fio níquel-cromo, para chegar a uma temperatura de 800 graus Celsius, fazendo circular por ele uma corrente de 2,68 amperes. Então, V, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou seja, 14 vezes 2,68. Então, eu preciso de uma tensão de 37,52 volts. Ok? Para esse caso simples. Agora vamos fazer um outro processo interessante, para a gente fixar essa relação de comprimento, área e resistividade. Resistividade a gente não está mudando aqui, hein? É o mesmo material sempre. Então agora vamos supor, né, que para realizar esse experimento, vou usar esse cantinho aqui, ó. Para usar esse experimento, eu disponho de duas pilhas, de duas baterias, que essas baterias níquel-cádmio, essas coisas que se usa principalmente em lanterninha de LED hoje em dia, né? Então vamos supor que eu tenha duas pilhas, ó, certo? Duas pilhas, onde cada pilha dessa, ela tem uma tensão de, aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Cada pilha dessa existe no mercado, tá? Ela tem 3,7 volts e ela consegue ter uma corrente total, fornecer uma corrente total de 9.900 mAh. Ou seja, 9,9 ampere-hora. Suponha que se o projetinho está bom da bateria e tudo mais, em 1 hora ela consome rapidamente 9,9 amperes, certo? Então, para eu poder, ó, reparem, eu preciso, para chegar a 800 graus, uma corrente de 2,68, como nós acabamos de ver aqui, ó, né? 800 graus, 2,68, perfeito? Para 1 metro de fio, perdão, são 14 ohms, tensão 37. Então eu vou pelo menos aumentar um pouco essa tensão, para essa diferença não ficar muito grande em comprimento de fio. Então, como é que eu faço? Eu vou unir essas lâmpadas, vou associar lâmpadas, desculpe, essas pilhas, eu vou associar essas baterias em série para aumentar a tensão, mantendo a corrente de 9,9 ampere-hora. Como é que eu faço isso? Eu mantenho, por exemplo, esse polo aqui como 1, vamos ligar em série. Então, o polo negativo entra no polo positivo da bateria de baixo, e aqui ela sai para eu poder fazer a ligação, certo? Então, repare, eu tenho mais e menos 3,7 daqui, mais e menos 3,7, mais e menos 3,7. Ou seja, eu passo a ter uma tensão daqui para cá de 7,4 volts, certo? Garantindo aqui uma corrente de 9,9 amperes, que ela pode fornecer para uma determinada carga. Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou ligar a esses terminais o meu condutor.
de níquel cromo projetado. Ou seja, eu preciso descobrir agora qual o comprimento desse fio. Perfeito? Então, nós vamos fazer a mesma matemática que nós acabamos de trabalhar aqui. Uma lei de Ohm, etc. e tal. Só que agora eu tenho a tensão de projeto é 7,4 volts. E eu preciso tirar dessas baterias associadas em série 2,68 amperes. 7,4, 2,68. Eu diminuí a tensão. Para 1 metro de fio eu precisava de 37,52 volts, um comprimento de 1 metro. Agora eu vou manter a corrente, porém a tensão cai para 7,4 volts. Eu preciso descobrir quantos, entre aspas, né, metro que deve diminuir de fio que eu vou ter que comprar o fio níquel cromo, cortá-lo para poder gerar essa temperatura, uma determinada aplicação, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a resistência, né? Lei de Ohm. V sobre I, tensão sobre corrente. 7,4 sobre 2,68. Isso vai me dar uma resistência de 2,76 ohms. Certo? Essa é a resistência total. Aí o que a gente faz? Uma regra de 3 simples, né? Se para esse fio AWG28 que eu estou usando, ele me diz que 1 metro me dá uma resistência de 14 ohms, então quantos metros eu vou precisar para uma resistência de 2,76 ohms? Na verdade, é só pegar o número que você acabou achar de resistência e dividir por 14 que você tem a medida do comprimento, né? Então, o comprimento vai ser igual a 2,76 sobre 14. Isso vai dar o resultado de 0,197 metros, ou seja, 19,7 centímetros. Pronto. Então, com isso, eu tenho um circuito onde eu vou ter uma resistência de 2,76 ohms. A resistividade dela é dada por quem? Pelo níquel cromo, tá? Da tabela, que nós tiramos da tabela. Esse condutor, essa resistência tem uma seção quadrada de 0,08 milímetros quadrados, né? Um comprimento de 19,7 centímetros, que submetido a uma tensão de 7,4 volts, passa por ele uma corrente de 2,68 amperes, resultando numa temperatura de 800 graus Celsius. Fechou? Então, numa próxima dica, a gente tenta mostrar isso aqui na prática, pegando o fio, cortando e verificando a reação e medindo essas tensões e correntes ao vivo. Tá bom, galera? Então era isso por enquanto. Um abraço.